Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Darup in Off. Iniciamos hoje a nossa temporada, nossa segunda temporada do podcast, onde a gente vai abordar vários assuntos em empresários, tendências, marketing, publicidade, negócios, enfim, a vida cotidiana do cidadão. E hoje, para a gente dar início a essa nova temporada, a gente recebe com muito carinho aqui em nossos estúdios da Darup Comunicação Integrada, de Frederico Westphalen, Marcelo dos Santos. Ele que foi escolhido no ano de 2023 o segundo melhor sommelier do Rio Grande do Sul e também a concurso nacional de sommelier, ficou na 6ª colocação. O Marcelo é um conterrâneo nosso, conhecido de muitos anos, e ele também vai contar para nós um pouco da trajetória, como é que ele chegou até aqui, quais são as tendências do mundo do vinho e tudo mais. Ao meu lado, Rodrigo Mendonça, meu irmão também, que vai conduzir aqui com a gente esse bate-papo bem descontraído com o Marcelo. Bom dia, ou vamos lá, Digão. Olá, seja bem-vindo, Marcelo. Vamos aprender um pouquinho sobre vinho, né? Para ver se a gente vai tomar o vinho com Guaraná ou vão tomar só puro a partir de agora, né? É isso aí. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia. Bom dia, guris. Prazer estar aqui, né? Digo, Márcio, uma alegria imensa, né? Estar compartilhando um pouquinho do conhecimento, da história com vocês. Sou frederiquense, né? Nasci aqui na terra, né? Compartilhei várias coisas. Não moro mais aqui na cidade, mas é sempre bom retornar, conversar, né? E trocar ideia num bate-papo legal com vocês hoje aí. Marcelo, já iniciou... Como é que foi essa história aí de virar sommelier, vamos dizer assim, e já na estreia ficar em segundo colocado na Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul, segundo colocado, e a nível de Brasil, 6º colocado. Tomou muito vinho de colônia mesmo? Pois é, tu sabe que eu começo falando sempre da parte mais bonita, né? Mas tudo começou quando meu pai comprava vinho de colônia, né? Um vizinho ali no bairro Aparecido. Tu lembra como é que é o nome dele? É o Garcia. O Garcia. Acho que é sargento, se não me engano. O meu pai comprava vinho colonial dele e falava, vai lá e compra um vinho, né? Tem que ser seco. Aí eu ia lá e comprava um pet desse tamanho. E eu tomava com o pai, né? E aí chegou um momento em que um dia ali na entrada da faculdade, né, pessoal, caso não saiba, eu sou formado em Direito pela URI, eu tomei até vinho de pêssego. Tinha o Albugere, né? Isso, então o negócio era bem raiz, assim, né? Só que aí, na minha versão, era vinho de pêssego, né? Claro que hoje, né, estudando, enfim, a gente descobre que não é vinho, né? É um fermentado de pêssego, mas que não é vinho. Mas que a gente tomava na época. Né? Me formei, fui embora. E aí, lá em Bento, eu comecei a trabalhar numa vinícola pequena e comecei a gostar. E eu tomava, na época, vinho suave, seco, meio seco, enfim. E lá eu vi que os vinhos tinham uma categoria mais elevada. E aí pensei, vamos começar a provar então, né? Eu comecei a provar, trabalhei 5 anos nessa vinícola e comecei a gostar da coisa. E aí mergulhei no mundo do vinho. Falei, não, peraí, aqui é um mundo um pouco diferente, né? Aí comecei a estudar, comecei a ir atrás. E aí comecei a trabalhar na Vinícola Aurora, que também ali obtive um grande conhecimento, provando produtos, atendimento, conhecendo pessoas, né? E aí eu fiz o curso da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, e o ano passado eu participei do concurso, né? Melhor sommelier do Rio Grande do Sul, que fiquei em segundo lugar. Então, começou lá atrás, com o vinho de colônia, o vinho colonial, aqueles, de garrafão às vezes, né? E hoje a gente está aí, né? Viu? E em algum momento desse vinho de garrafão não te dá uma memória afetiva? Tipo, daqui a pouco você abre uma garrafa de vinho mais tecnologicamente falando e diz, mas isso me lembra, tem um sabor ou nada a ver isso? Não. Nada a ver, não tem o sabor. Mas sabe que uma coisa que tem muito também em vinho, é claro, é vinho colonial, né? E às vezes eu sinto falta. Mas por que tu sente falta? Sommelier e tal, por causa disso, da memória afetiva. Uhum. E aí quando eu vinha na época, quando eu morava em Frederico, enfim, não era só meu pai que bebia vinho colonial, era meu tio, era meu avô e tal. Então eu cresci num meio de pessoas que bebiam vinho colonial, a gente não tinha essa oferta de tomar um vinho fino, um merlot, um cabernet, né? Na época não existia. Então hoje, claro, eu trabalho com vinhos finos, enfim, mas às vezes dá
mas um vinho colonial, como é que seria tomar agora, né? Para trazer essa memória afetiva. A saudade de chegar Exatamente. na pracinha da URI ali, tomar chegar na pracinha da URI, pedir ali 0 grau, né? Negativo ali, eu lembro dessa história, eu participei muito disso. Saía da faculdade, ia na pracinha, tremendo de frio, pegava um vinho com um copo de plástico, né? E tomava. Isso é história, isso é memória afetiva. Sim. Né? Então hoje eu sinto, às vezes, a vontade de pegar um vinho colonial e provar. E um fato muito importante é que nós, enquanto sommeliers, a gente avalia o produto, né? Uhum. E tem muitos vinhos coloniais bons. Eu posso até não gostar de vinho colonial, mas tem muita coisa boa sendo feita. Um exemplo disso, a gente tem aqui em Frederico, né? Vários produtores que fazem vinhos coloniais muito bons, né? Mas aí, Marcelo, ele não é uma evolução, vamos dizer assim, do vinho colonial, porque as vinícolas são centenárias, né? Elas iniciaram lá atrás como um vinho colonial, foram evoluindo a produção e a gente tem casos aqui na nossa região mesmo, né? A Cooper Ametista ali, que faz o vinho igual. Então eles iniciaram daquele processo rústico, né? E foram aperfeiçoando isso. E eu acho que não é diferente, né, das vinícolas de Bento, da Serra, igual que eles também são centenárias, né? O que você acredita que mudou ou evoluiu? Existe alguns processos rudimentares ainda, porque existe também aquelas memórias, né? Assistir um filme lá, tem um filme lá que os caras estão numa vinícola, num parreiral, não, numa videira, num vinhedo. Uma videira, um vinhedo, né? E aí eles colhem tudo, e daí no início botam naquele no cesto de vinho. No lá, cesto, e aí ficam pisando em cima, que ali e tal. Na prática, eu acho que a grande pergunta de tudo isso que o Márcio está falando é o que diferencia um vinho colonial de um vinho fino, né? Porque na prática é uva esmagada que sai vinho. O que diferencia então de um colonial para vinhos finos? É só a casta, o tipo de uva, é o tipo de pisar, o tipo de moer, enfim, né? O que diferencia? Hoje assim, o vinho ele nasce de uma forma bem simples, né? Que é tu pegando a uva, tu pega a uva, seja ela uma uva de mesa, Isabel, por exemplo, ou uma uva fina, Cabernet Sauvignon. Aí você vai usar uma levedura, que eu chamo ela de agente facilitador. A levedura come o açúcar da uva e transforma esse açúcar em álcool e também em gás carbônico, né? Então assim nasce o vinho. Então a forma de fazer o vinho é igual para os dois. O que eu vou ter? Eu vou ter uma uva de mesa, Isabel, Bordeaux, Niágara, né? Aonde eu faço então um produto que ele é um produto mais simples, né? Com gosto de uva, aroma de uva, tudo de uva, né? Já o fino não. O fino eu vou pegar, vou fazer da mesma forma, só que ele não vai ter aroma de uva e nem gosto de uva. Aí muitas pessoas chegam, por exemplo, assim, na Aurora, no trabalho. Esse vinho tem gosto de uva? Eu falo, não, é um vinho fino. Mas eu não quero. Então as pessoas ainda linkam o vinho com gosto de uva. O vinho com gosto de uva é o colonial. O vinho fino, ele não deve ter gosto de uva ou aroma de uva, senão ele tem defeito. Olha que interessante isso. Senão ele tem defeito. Mas respondendo a tua pergunta, Márcio, sim, no passado tudo iniciou, né, com coisas mais rústicas. Então, assim, tem várias vinícolas hoje no Vale dos Vinhedos, ali em Bento, enfim, que iniciaram com vinhos de mesa, Isabel, Bordeaux, Niágara, né? Mas que aos poucos foi evoluindo. E essa evolução se deu em virtude de alguns fatores. A tecnologia, primeiramente. Antigamente não existia os tanques de aço inox, né? Era aquelas pipas de madeira rústicas, artesanais. Hoje não, hoje nós temos tanques de aço inox com controle de temperatura que facilita para ti elaborar um vinho com uma qualidade. E é claro, o paladar também foi evoluindo. Eu fiz um vinho colonial bom, com a tecnologia, com um vinhedo de uma uva fina, eu posso fazer um vinho fino bom e aumentar o preço e ter um poder de venda maior, né? Então, são esses fatores tecnológicos e também a evolução do paladar das pessoas que fez com que saísse daquele vinho mais simples e fosse para um vinho mais premium, ultra premium, enfim. Sim, mas aí hoje, por exemplo, utiliza ali os tanques de inox.
Ok, mas aí depois como que trabalha para ter amadeirado, daí leva para outro tipo de barrica, enfim, que daí vai ter esse gosto, como é que é adicionado essa situação? Isso, então faz o vinho, todo vinho nasce no inox hoje, seja ele vinho colonial, seja ele vinho fino, né? Sim. Vinho Merlot, Cabernet, enfim, todo vinho nasce no tanque de inox. Ali tem o controle de temperatura, facilita todo o processo, tecnologia. Aí depois, se eu quero ter um vinho encorpado, um vinho potente, com potencial de guarda, eu coloco no barril de carvalho. Exemplo, Gran Reserva, né? Agora, eu quero fazer um vinho fino, né? Um vinho Merlot, Cabernet, mas eu não quero ele com gosto de madeira. Eu só tiro do tanque e engarrafo. Eu não coloco no barril de carvalho. Então, não necessariamente todo vinho fino passa em madeira. Só aquele que eu quero dar um tempo maior de vida, de guarda, né? Reservado, por exemplo, não passa em barril de carvalho. É do tanque para a garrafa. E o que diferencia da questão de tomar um vinho novo ou tomar um vinho mais antigo? Como é que safra, tal, né? A safra, porque daí, guardo, daí não, vou tomar esse aqui que eu tenho guardado desde 80 em casa, que foi o ano que eu nasci. Daí tu abre e tá ruim, estragado. Pois é, muitas pessoas acho que não sabem dessa informação que eu vou passar agora, mas menos de 5% dos vinhos do planeta servem para guardar. Menos de 5% dos vinhos. Então, se o cara tem vinho lá em casa, dá uma olhada lá, tá? Por quê? São algumas pequenas regiões do planeta. A França, ali, Bordeaux, Borgonha, algumas regiões da Itália, da Espanha, alguma coisa de Portugal, e basicamente é isso, né? Claro, e um que outro vinho de um país específico, né? Mas, se não, 95% dos vinhos do planeta são para serem consumidos jovens, tá? Então, claro, jovem que eu digo assim, 2, 3, 4, 5 anos. Ah, mas eu tenho um vinho lá em casa que eu abri e tinha 15 anos. Beleza, não tem problema nenhum. Mas poucos são os vinhos que tu pode guardar por 30, 40 anos. Tá? Então, dizer pra mãe que aquela espumante que estava embaixo aquela da que TV fica, já dá aquela que fica na estante lá pendurada já foi, né? Já foi. Ou se tá na dúvida, estoura agora final de ano, né? O pessoal chega lá e fala assim, né, pra mim, eu quero uma champanhe para estourar final de ano, né? Então, assim, muito pouco é para envelhecimento. Mas qual que é a diferença na boca, no paladar, né? O vinho mais jovem, ele vai ter um aroma ali, aroma e sabor de uma fruta. Uma fruta, morango, cereja, amora, framboesa, um pouco de especiaria. Ah, mas isso é adicionado no vinho? Não é adicionado no vinho. Isso são todos aromas que estão presentes na uva ou então na madeira, né? Que vai ter uma reação química que vai vir esse aroma para ti. Então não é adicionado nenhum tipo de condimento. Nada disso é adicionado. Não faz misturinha nenhuma. Já o vinho mais velho, ele evolui da fruta mais fresca ali, né? Ele vai para uma fruta mais em compota. Então, se eu tinha morango fresco no vinho jovem, eu vou ter um morango em calda ou uma especiaria mais doce, né? Uma oleaginosa, uma avelã, nozes. Então eu vou ter tudo isso no vinho mais velho. E a cor também. A cor do vinho novo é uma cor bem vibrante. É um rubi, é um púrpura, né? Quase azulado ali na bordinha. Muito semelhante até a vinho colonial às vezes, né? Já o vinho velho, ele vai partir para um marronzado, para um âmbar, né? Então são alguns fatores aí que a pessoa pode já começar a se ligar no vinho velho e no vinho mais novo, né? Marcelo, e o sommelier, o que é um sommelier? Vamos pegar para o leigo, assim, né? Porque você fala, não, o sommelier é aquele cara que conhece tudo de vinho, né? O que bebe muito. É o que bebe muito. Sommelier é o cara que bebe vinho. É, o que... né? Porque eu acho que muitas vezes, talvez nas palestras que você dá, ou nas excursões que você recebe, ou nas consultorias presenciais, deve vir muito seguidamente esse questionamento, né? Tipo, do enólogo, sommelier, eu acho que é uma mistura, uma confusão aí, né? Então explica para nós o que o sommelier de fato faz, né? O pessoal ele confunde muito, né? Sommelier com enólogo, né? Já participei de entrevistas, matérias, o pessoal colocou enólogo, né? Então hoje existem o sommelier, o enólogo e o enófilo. Então tem mais um carinha aí, né? O história. enófilo eu não tinha ouvido falar ainda. Enófilo, o cara que gosta de vinho. Tu gosta de vinho, Márcio?
Não, cara. Então tu não é enófilo. Tu gosta de vinho, Digo? Gosto. Rafa, tu gosta de vinho? Ó, o Rafa tá lá dizendo que sim. Então, o Digo e o Rafa são enófilos. O que é enófilo? É o cara que ele não tem formação, daqui a pouco ele não tem nenhum aprendizado mais específico, mas ele gosta de vinho. Então, o cara que gosta de vinho, enófilo. Enólogo, o cara que faz o vinho, que bota a mão na massa. Ele vai lá na parreira, ele vê como é que tá a uva, ele prova, sente como é que tá o grau babo. O que é o grau babo, né? É a questão do açúcar da uva. Vai lá para a cantina, se suja, faz o vinho e tudo mais, né? Esse é o enólogo, o cara que cria o produto. Eu costumo dizer que o sommelier é o cara que trabalha bonitinho, depois que o vinho está na garrafa, né? Então o enólogo faz o vinho, tá pronto. Aí depois é com o sommelier. O que faz o sommelier? O sommelier, ele sugere harmonizações, ele faz degustações, dá treinamentos, consultorias, né? Prova o vinho para ver como é que ele está em relação a degustações, enfim. Por exemplo, eu vou fazer uma confraria ou então até uma degustação, eu vou abrir uma garrafa de vinho que eu não sei como é que está aquela garrafa, enfim, né? Eu abro ela, boto um pouquinho, avalio ela visualmente, coloco na boca. O vinho está pronto. Vamos, então, entregar. E você sabe como é que surgiu a profissão de sommelier? Não sabem? Não. Isso é muito antigo. Eu não lembro agora qual que é a época da história, enfim. Mas surgiu quando um rei, ele tinha muito medo de ser envenenado com comida e com bebida. E aí ele chamou um cara e falou assim, tu vai provar esse vinho pra mim antes de eu beber. Se tiver ruim ou se tiver envenenado, tu vai morrer, né? E eu não vou morrer. Se tiver bom, beleza, aí tu passa pra mim. E assim surgiu, então, o sommelier, que prova o vinho antes de entregar pro cliente, né? Tá, mas então o termo que o cara abre um garrafão de vinho e toma um gole, meu Deus, isso é um veneno, Mas deixa eu fazer um parênteses, não, que eu não gosto de vinho, né? Na verdade, o meu paladar é meio esquisito, né? O pessoal sempre comenta, eu gosto de bebidas mais adocicadas, assim. Lá em casa eu tomo cerveja Pilsen e a minha esposa toma Heineken, por exemplo. Ela gosta de coisas mais fortes e eu gosto de bebidas mais adocicadas, né? Então, tipo, diz, vou fazer uma festa, vai ter as batidinhas ou as misturas aquelas. É aí que é contigo. Eu gosto disso, né? Então, o meu paladar, sim. Até o Coca, meu irmão, sempre comenta, né, que os primeiros vinhos que começaram a chegar aqui pra gente, aqui foi os Cochetoro lá, exportação e tal, né? E aí é o que eu até o mais fraquinho, né? O tomo e tal, aquele eu até gosto, né? Daí o Coca sempre brinca, né? Diz, meu Deus, isso aí é o sangue de boi da Argentina, que tu toma, o vinho mais comum que tem lá. Né? Mas enfim, é coisas de paladar mesmo, né? Exatamente, tem uma coisa muito interessante também. Mas qual que é o melhor vinho? Só pode qual que é o melhor vinho pra ti? Ou então, qual que é o melhor vinho? Cara, o melhor vinho é aquele que tu gosta. É aquele que tu gosta. Não adianta eu pegar e vir aqui e trazer uma garrafa de R$300, que pra mim é um vinho fantástico. Toma, Márcio, prova esse vinho. Tá, mas não foi muito com a minha praia e tal. E eu trazer um vinho aqui, um exemplo, sei lá, um reservado que a gente tava falando. Mas eu gostei, né? Então o vinho que é bom pra mim pode não ser bom pra ti, e vice-versa. Então o vinho bom é aquele que tu gosta. Sim, pronto. Mas tu acredita que conforme a gente vai aprendendo, o gosto também vai refinando um pouco? Porque o Márcio, ainda ele costuma pegar tipo um Cabernet ali, um Malbec e botar uma Guaraná dentro, né? Então ele fazer um samba. Não, o pé sujo, o pessoal fica louco comigo, cara. Fica louco assim, né, cara? Então às vezes pega um vinho um pouco melhor e acaba utilizando, colocando Guaraná ali. Daí os caras que estão juntos ficam loucos. Não, enlouquece comigo, né? Uma vez o tio Dega, nosso tio aqui, trouxe também um vinho lá. Olha esse vinho aqui, o gosto de... Meu Deus, quando eu tomei aquilo lá, era forte. Um caque pra ele era um vinho bom, assim. E era forte, assim, né? E ele encheu uma taça, assim, pra mim, né, cara? E eu comecei a tomar... Foi empurrando, foi indo. Aí, daqui a pouco, tinha um fruque lá e eu, larguei dentro, né? E ele disse, eu não acredito, ele enlouqueceu comigo, né? Então, isso acontece muito, né? Mas o interessante que nós estávamos comentando... Como o Marcelo recebe lá na Aurora excursões das mais diversas
que passa pela degustação, mas também dentro da função dele, ou na tua função, estava comentando com a gente aqui, de consultorias meio especializadas, né? O que muda daquela excursão a granel e aquele consultor, a ideia são semelhantes ou são muito diferentes, assim? Tipo, o cara que quer beber vinho mesmo ou aquele cara que quer apreciar? Não sei se tu compreendeu assim, o que eu quero dizer, mas penso que ao mesmo tempo que tu tem um nível social X, que quer entrar no mundo do vinho, talvez as perguntas, as dúvidas sejam muito semelhantes, talvez aquele cara também que, vou começar a tomar vinho agora sem muito conhecimento mesmo aprofundar. Na Aurora... Diferencia muito isso ou não? Sim, sim. Na Aurora, por exemplo, a gente recebe excursões particulares, famílias, né? E tem todo tipo de público. Não só na Aurora, claro, no mundo do vinho, né? Mas existem, eu costumo dizer que existem 2 tipos de pessoas no mundo do vinho. Aquele que chega para ti e fala assim: é seco ou é suave? Né? É suave, prova. É seco, não quero. Ou então, é seco ou suave? É seco. Então eu quero seco, não quero suave. E não quer saber de mais nada. Não faz pergunta, não se interessa, né? E ele só quer saber se o vinho é seco ou suave, tomar o vinho dele. E de Ponto final. Que bote uma dosezinha generosa, né? Uma dosezinha generosa. E tem aquele outro tipo de público que se interessa um pouquinho mais. É seco ou suave? Tá, é seco. Tá, mas e que uva que é? Como é que funciona? Tu passa em madeira e tal? Que se interessa um pouco mais, que se instiga, né? Então tem esses 2 tipos de público aí. Indo um pouquinho mais a fundo, tem também aquele público que vai, por exemplo, tá na loja, compra sangue de boi, compra vinho suave, né? E que muitas vezes não quer nenhuma explicação, só quer comprar o vinho dele e ir embora. Já tem aqueles que chegam lá e pedem: me diz uma coisa aqui, que uva é essa? Né? Esse vinho passa em madeira? Qual que é a diferença de reservado para reserva? Então, tu dá toda uma explicação para ele e tu percebe que ele está interessado, né? E claro, tu dando uma explicação, tu fazendo um atendimento, ele vai retornar para a vinícola, né? Ou então ele vai continuar tomando cada vez mais vinho. Então, hoje existe aquele público que só quer beber. E público que está se interessando cada vez mais, que está se instigando a buscar aí a fundo, né? E é uma coisa que eu sempre tento trazer em degustações que eu faço, principalmente, uma mescla de clássico com moderno. O que seria o clássico? Uvas clássicas, Merlot, Cabernet, Taná. Ontem eu fiz uma degustação onde eu trouxe 2 uvas um pouquinho diferentes, Alvarinho e Garnacha, né? Que as gurias não conheciam. Então, fazer essa mescla para instigar o pessoal a ir atrás e a buscar, né, e tudo mais. Não sei se eu te respondi a pergunta, mas acho que é isso, viu, né? Marcelo? Sobre a harmonização, né? A gente tem ainda... vamos reunir as confrarias e tal. E tu acredita que o paladar gastronômico ele tem também evoluído, assim como as confrarias degustando um vinho? Faço essa pergunta porque, vamos fazer uma boia, né? Vamos fazer um arroz com alguma coisa e tal. O sommelier vai vir e vai harmonizar com aquilo lá. Ou ele tem um conjunto da obra, assim, para finalizar ela? Não, a gente... eu tenho uma especialização, né, em harmonização também. E, assim, o que eu posso dizer é que toda comida tem um vinho para harmonizar. Dá uns exemplos para nós. Risoto. Vamos dizer, vamos comer um... Arroz com galinha. Mas aí que tá, olha só. Aí tem risoto e risoto, né? Vamos começar pelo normal. Não, aí que tá. Carreteiro, risoto. Aí tu fez uma pergunta bem interessante. Tu falou uma coisa bem legal, risoto. Aí eu vou te perguntar, risoto do quê? Foi o que eu falei, né? Porque é tudo muito vago. É que nem assim, esse vinho harmoniza com uma massa. Massa do quê? Porque nesse caso, o que a gente sempre tem que pensar? No molho. Sim, porque se eu pegar um risoto de, sei lá, 4 queijos, é diferente do risoto fungo de cogumelo. Já é de outras coisas diferentes. Uma massa molho branco já é diferente de uma massa bolonhesa. Então já são 2 vinhos diferentes que a gente pode trabalhar. Tá, e me dá umas dicas então. Tá, olha, eu vou fazer uma massa... arroz com galinha. Um arroz com galinha. Um arroz com galinha é um vinho branco. Um vinho branco talvez com madeira, um chardonnay com passagem de barril de carvalho. Até porque tu vai ter o quê? Tu não vai ter uma carne vermelha.
né? Tu não vai ter uma carne vermelha. Claro, tu vai ter um molho ali, talvez um pouquinho mais gorduroso, né? Mas tu não vai ter uma carne vermelha. Tu vai ter o arroz, que é algo que não vou dizer que é inerte, né? Mas ele cai mais para um lado, assim, do vinho branco. Então eu ficaria com um vinho branco com passagem de madeira. Tá. Chardonnay. E daí um risoto com 4 queijos. Risoto 4 queijos também pode ser um Chardonnay com passagem de Barrica do Carvalho, ou então um vinho um pouquinho mais leve, tipo um Pinot Noir, um vinho tinto, né? Pinot Noir. Mas o que muda? Por que disso? Porque no 4 queijos eu vou ter... provavelmente eu vou ter um provolone, provavelmente eu vou ter um gorgonzola, né? Então são gorduras, são queijos, que aí eu vou ter que pegar um tinto para trazer um pouquinho mais de estrutura para casar, né? No risoto de... qual que era o frango normal. De frango, enfim, né? Frango é uma carne branca, eu não vou colocar um vinho tinto, né? Presumo que seja uma comida um pouco mais leve, enfim, aí eu vou trazer um vinho. Mas daí ele vem justamente daquele negócio da ceia, tudo, né? O que muda? Tipo assim, carne branca, o frango, toma isso, mas por que eu tenho que tomar um vinho branco? O que vai mudar? Eu vou ficar estufado? Eu vou passar mal? Vai acentuar o sabor do vinho? Isso, sim. Sei lá, vai misturar o risoto ou a galinhada, como o Rodrigo está falando ali, com o vinho X, ou vou pegar uma galinhada e tomar um vinho tinto, seco e vai ficar azedo? O que muda aí? Hoje, no mundo das harmonizações, a gente trabalha com algumas técnicas bem interessantes, né? Que é corpo e textura, já vou explicar o que seria, né? Uhum. Corpo e textura. Harmonização regional, tá? Regional. Também é interessante, né? O que seria isso? A regional seria assim: massa bolonhesa com vinho da Toscana, um Sangiovese. É clássico. Isso é clássico. Então são as regiões da Itália, tá? Isso aí. Um chucrute com Riesling alemão. É clássico também. Pastel de Belém com vinho do Porto. Tá? Então é isso aí, é regional. É o vinho de lá com a comida de lá. Então pensar sempre assim, o que tem lá, o que se bebe lá, né? Mas e no Brasil, o que a gente tem, né? Aqui a gente trabalha muito, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais da serra ali, né? Com polenta, né? E com o frango, que a gente chama lá de... Agora me fugiu o nome, enfim. Os piantopil? Os frangos, né? E aí eu vou ter o quê? Vou ter um merlot sem barrica ou um cabernet franc, né? Então eu vou ter uma harmonização que vai cair muito bem, né? Outro exemplo de harmonização regional, que eu vou ter um Sauvignon Blanc com um fruto do mar do litoral do Chile, também. Uma outra coisa muito clássica, parrilha com Malbec, né? Então champanhe com caviar, não sei se você já comeram, eu não. Você sabe o que é caviar? Champanhe com caviar é muito clássico. Existem vários tipos de caviar para vários tipos de champanhe. Ostras com chablis também, sabe? Então são tipos... e uma outra coisa muito interessante, que é vinho doce chamado Sauternes lá na França com queijo gorgonzola. E aí, mas nós não temos Sauternes aqui, ou é muito caro, e realmente é muito caro. Então pega um vinho de colheita tardia ou um moscatel com um queijo gorgonzola. Façam esse experimento. Deve dar uma... Fica sensacional porque ele quebra, tá? Moscatel com morango. Também é muito clássico, né? Então são algumas harmonizações clássicas, tá? E aí, claro, eu vou ter pesos e texturas. Então, um vinho tinto encorpado com uma carne gordurosa, potência, né? Imagina se eu fizer um costelão, 12 horas. Sim. E trazer um vinho branco leve. O vinho branco ia sumir. Tu não ia nem sentir, ia ser uma água para ti. Por isso que pede um vinho mais encorpado, para fazer esse casamento, né? A mesma coisa se eu fazer um peixe levezinho ali, trazer um Malbec argentino, né? Vai sumir o peixe e o vinho vai ficar ruim porque vai ficar com gosto de ferrugem. Tá? Então, texturas. Vinho branco com carnes brancas. Peixes, aves, né? Vinhos tintos com carnes vermelhas. Mas é um tinto leve? Uma carne vermelha leve. É um tinto encorpado? Uma carne vermelha mais gordurosa, tá? O rosé, ele é meio coringa, assim, né? Ele vai com carne de porco, vai com frango, uma carne vermelha um pouco mais leve. E espumantes é um produto que vai muito bem
com quase tudo, desde o início ao fim, tá? Tomar um cuidado um pouco, a gente fala de brute, né? Falando do brute. O brute, ele vai acompanhar desde a entrada, prato principal, sobremesa, é um produto bem coringa também, o espumante, tá? Então, harmonização por cor, textura e harmonização regional. Tendo essas ideias aí, dificilmente vai errar. Sim, bem interessante esse casar, né? Tem algumas coisas muito ruins e horríveis de harmonizar, tá? Não sei se você ia falar ou posso falar. Não, pode ir. Por exemplo. E me veio a ideia da massa, como tu estava falando da massa também, né? Porque daí eu uso o molho vermelho, tinto, meio molho branco, sim, rosé ou vinho branco igual, né? Porque é mais ou menos o encorpar das situações, né? E aí é que eu ia te perguntar também, a qualidade das uvas, né? A qualidade das uvas de diferentes regiões, porque também tem o escalonar dele do vinho tinto, né? Sim. O Malbec, não é muito minha praia. Cabernet Sauvignon. Isso, e aí tem a escala, é isso que eu ia comentar. Então, dependendo da carne gordurosa, como tu falou, um costelão 12 horas, ele carece de um vinho também mais elevado de coisas, né? Isso aí. Um vinho mais Mas encorpado, com mais tanino. O grau de álcool, ou o álcool é mais ou menos um padrão de 6? O álcool, ele, na verdade, ele vem acompanhado da safra, né? Então, se eu tenho uma safra boa, que foi quente, eu vou ter um álcool um pouco mais elevado. Se eu tenho uma safra ruim, uma safra difícil, eu vou ter um álcool mais baixo. E, claro, a região também, né? Por exemplo, regiões quentes. Sei lá, né? Que é região... Califórnia é quente, né? Califórnia... deixa eu pensar aqui rapidamente. O próprio Mendonça também é muito quente. Vale Central do Chile, né? Vale de São Francisco aqui no Brasil. São regiões quentes. Então a uva ela vai produzir mais açúcar. Consequentemente eu vou ter um teor alcoólico mais elevado. Agora, regiões mais frias, Champagne, Patagônia chilena, Argentina, né? Algumas regiões aqui da Serra do Brasil também. Então mais frio, menos álcool. Tá, então isso vai ser uma regra muito clássica também, porque a uva com menos açúcar ela vai ter um potencial menor de álcool. Então essas são algumas características que vale a pena a gente frisar, tá? Então o álcool... uma outra coisa, eu tô pegando ganchos aqui. Sim, que eu vou lembrar. Vinho com bastante álcool é melhor. Não, nada a ver. Claro que existe todo um contexto, tá? Vou comprar um Malbec encorpado, potente, com uma acidez elevada, com vinhedo que fica lá próximo da Cordilheira dos Andes. Ele vai carecer de um álcool um pouco maior. Beleza? Até porque se ele tiver álcool menor, ele talvez não seja tão bom. Agora, aqui na Serra Gaúcha eu produzi um Pinot Noir, né, com 14,5 de álcool. Se ele tiver uma acidez para acompanhar esse álcool, beleza. Agora, se não tiver essa acidez para acompanhar o álcool, vai ser um vinho muito alcoólico, né? Então são fatores aí. Então nem sempre o vinho mais alcoólico é o melhor. E eu canso de oferecer vinhos com 12 de álcool, 12,5, que os caras olham, não, esse não. E vão pegar o de 13,5 para cima, né? Então muitas vezes também é falta de conhecimento, né? Mas tu acredita também que aquela situação de santo de casa não faz milagre acontece muito com os vinhos da Serra Gaúcha, igual que as pessoas, prefiro tomar um vinho sem conhecimento, então às vezes é muito melhor ir para a Argentina e pegar um vinho qualquer do que de repente tomar um bom vinho da Serra Gaúcha. Tu acha que acontece muito disso? Acontece, né? O Chile e a Argentina fazem belíssimos vinhos, isso a gente não deve negar, e eu gosto muito dos vinhos do Chile e da Argentina. Mas nós também produzimos bons vinhos. E o que acontece? O pessoal falta um conhecimento de localidade, ou seja, o pessoal muitas vezes tem um vinho brasileiro na gôndola e fica com receio de pegar um vinho brasileiro de R$35, sabendo que do lado tem um vinho chileno ou argentino de R$35. Aí, claro, né? Por que eu vou pegar um vinho brasileiro de mesmo preço se eu tenho um importado do lado? Eu acho que é mais garantido. Então, acho que o brasileiro, a partir do momento que ele for para, não digo só Serra Gaúcha, mas para regiões brasileiras e conhecer o vinhedo, a vinícola, falar com o produtor, provar 2, 3 vinhos, vai mudar o seu pensamento.
Eu canso de atender pessoas que, não, nunca vim para a Serra, sempre fui para Argentina, para Mendoza, fui para o Chile, mas nunca vim para a Serra. E eu estou surpreso com a qualidade dos vinhos aqui da Serra, né? Porque todo um contexto. Não é chegar lá na Serra e tomar o vinho. Não, a gente vai apresentar o vinho, a região, muitas vezes o vinhedo, a vinícola, o barril onde é que fica, né? E ele acaba se apaixonando pelo produto. E é claro que a gente tem produtos muito bons. Mas a exportação do vinho brasileiro também é muito alta, né? Se exporta assim, muito. Eu acho que se exporta até, absorve-se mais o mercado externo do que interno, né? Sim, Qual sim. é que é tu? Hoje, vamos pegar o exemplo da empresa que eu trabalho, que é a Aurora. Hoje a Aurora produz uma média aí de 70 milhões de litros por ano. É um número absurdo, né, para o Brasil. E a Aurora, de 70 milhões, exporta menos de 5%. Claro que falando em porcentagem, né? Sim, então é mais o mercado interno mesmo. É pouco, então. mas é muito mais mercado interno, tá? E não é só a Aurora, da grande maioria das vinícolas hoje é mercado interno. Sim. Mas a Aurora também é uma grande precursora de ter feito com que o povo brasileiro tomasse mais espumante também, né? Com certeza, com certeza. A Aurora tem uma história muito legal, que remonta aí a outras décadas, né? A citar o famosíssimo sangue de boi. Né? Quem que não conhece o sangue de boi? Né? Então a Aurora relançou aí um sangue de boi diferente, com gás também. Então, sangue de boi, Conde de Foucault. Aí, década de 90 veio forte com Marcus James também, né? Que ainda existe, foi um dos vinhos mais vendidos do Brasil na época. Saint-Germain, né? E, claro, com espumantes. Né? O próprio Moscatel da Aurora é muito famoso. Hoje a Aurora tem uma denominação de origem exclusiva para espumantes lá de Pinto Bandeira, junto com outras vinícolas, né? Então, tem uma história bem legal e de vários rótulos e várias coisas que foram lançadas, né? Ô Marcelo, e por que o vinho é armazenado para baixo? Porque tem uma mística ou alguma outra situação de dizer, não, a rolha tem que ficar umedecida, se botar, ele fermenta. Qual é que é a moral da história aí? Hoje os vinhos são mais para vinhos de guarda, né? Mas claro, 2, 3 anos já é um vinho de guarda. O palavreado está muito tranquilo para ti e tal, né? Mas vinho de guarda e tal, né? Tá falando com vamos falar bem leigo, vinho, assim, vinho de 5 a 10 anos, assim, né? É um vinho já de guarda. No Brasil a gente pode considerar já um vinho de guarda. Né? Vinho então, de guarda assim, quer dizer mais velho. Mais velho, isso. Vinho mais velho. Vinho que eu posso guardar. Ah, tá. Vinho de guarda, vinho que eu posso guardar. Fala, Rafael. Vai lá, diga aí. Marcelo vai um pouquinho mais para lá. Aí. Vamos se ajeitando. A ajeitando. parte técnica aí tá tudo tranquilo, né? Ah, vinho de guarda. Vinho que eu posso guardar. De guardar. Vinho que eu posso guardar. Então, assim, por que eu deixo o produto deitado, né? Ou assim, ou assim, pode já. Tem outras de mercado que é assim, né? Para que ele fique em contato com a rolha. Para quê? Para que ocorra essa microoxigenação. A rolha não pode secar, né? Senão ela vai acabar murchando. O que é essa microoxigenação? O vinho está respirando. Então, ele respira de forma muito lenta, gradual, né? E isso favorece ele. Se eu deixar ele de pé por muito tempo, vai secar a rolha, vai entrar muito ar, e aí eu vou ter um produto aí que, aos poucos, ele vai avinagrando, digamos assim, né? Então, por isso que eu tenho que deixar em contato com a rolha. Mas eu tenho aqueles vinhos que não tem rolha. Isso que eu ia perguntar, porque tem vários tipos de rolha, né? Então, tem a rolha normal, que é... cortiça, que a gente chama. Sintética. Tem a sintética, tem aquelas que é só a tampinha. Isso. O que diferencia? Essa de tampinha, que a gente chama de screw cap, né? Seria para vinhos mais jovens. Isso é para tomar no ano. Isso aí. Produziu já. Um ano depois e tal. Então, quando vocês verem na gôndola do mercado lá o vinho com a rosca lá, assim, né? Vinho jovem. Esse pode ficar de pé, esse não muda nada. Isso aí. Muito embora tenha alguns países do planeta que trabalham com vinhos de guarda, para guardar, né? Com esse tipo de vedação. Que é o caso da Austrália e Nova Zelândia. Hoje, na Austrália, cerca de 80% dos vinhos lá são com rosca. Isso tem chamado a atenção do planeta para vários fatores, né? Principalmente para a questão do consumo da rolha, que ela vem de uma árvore chamada sobreiro, né? Onde o país que mais possui sobreiro hoje é Portugal, seguido da Espanha e em terceiro lugar Marrocos. Então são países ali da região mediterrânea, né? Então hoje a Austrália tem muito disso, Austrália e Nova Zelândia.
mais Nova Zelândia, na verdade. Então, eu já provei vinhos com 5, 6 anos que tinha rosca. E eu fiquei surpreso quando eu vi que estava bom. Quando eu vi que estava bom, né? Então são algumas coisas do mundo vinho que a gente se E como é que tu vai treinando esse paladar, assim? Como é que tu vai treinando o paladar? Porque é uma... Por onde começa? É uma escala muito grande, né? Falando, Marcelo, da onde tu treina esse paladar? Porque tá lá do adocicado, vai indo e de repente o Márcio chega lá, Marcelo, veio, trouxe essa garrafa lá, não sei de onde, prova aí para mim. Como é que vai treinando isso? Como é que vai percebendo? Como é que as partes do paladar vai treinando isso tudo aí? Tudo começa com a bebida, né? Tem que beber. Não adianta tu só ler ou só estudar, tu tem que beber. Então o principal, não digo beber, né? Mas provar. Até porque nós no ramo, a gente tem dias que a gente prova muitos vinhos e a gente vai cuspir o produto, né? Mas como é que tu vai cuspir o produto? Tu consegue ter noção e tal? A gente consegue. Por exemplo, eu vou pegar aqui o vinho, vou colocar na minha boca, vou fazer um bochecho. O que é o bochecho? Vou fazer com que o vinho percorra todas as extremidades da boca. De forma rápida. E cuspo. Tá? O que eu fiz aqui? Eu já consegui sentir acidez, consegui sentir tanino, consegui sentir textura, corpo do vinho, tudo isso, sem engolir. Tá? Então, muitas vezes a gente tem lá, 15 garrafas para fazer isso. A gente vai fazer, tá? Então, é provando o produto e também estudando, lendo, né? Indo atrás. Tá, tu me trouxe essa garrafa aqui, beleza. Mas eu vou olhar, da onde que ela vem? Quem que é o produtor? Como é que é a região lá? Né? Qual que é a uva? Tudo isso eu vou fazer uma avaliação, vou provar e aí a gente vai ter, né, uma avaliação técnica do produto. Então inicia com a avaliação técnica das características do produto, o estudo, né, e depois prova. Então tu tendo esses dois aí tu vai conseguir. Mas o leigo assim para normal, né? Porque digamos já é acostumado a tomar só vinho de colônia. Daí começa. Aí ele vai, de repente, do vinho de colônia, vai pegar um Merlot. Daí vai dizer, é ruim. Ou vai pegar um Malbec e vai dizer, é ruim. Né? Porque o paladar estava acostumado com um tipo de vinho que tinha um gosto de uva. Como tu comentou antes. E daí, do nada, tu pega um produto que não tem absolutamente... Por onde dá para trilhar um caminho, assim, que não vai estranhar muito... O paladar vai se adaptando daí de forma a chegar a um nível já melhor de provar o vinho. Sim, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, enfim, lá de Bento Gonçalves, né? Pais, muitos senhores, né? Pais de produtores de vinhos finos maravilhosos, que só tomam vinho de colônia. Chamado vinho de mesa, né? Eles produzem um vinho. Eles produzem. Bom, mas tomam o que eles gostam. Um exemplo, na Aurora, enfim, tem muitos associados, né? Tem mais de 1.100 associados. E tem pessoas que, não só na Aurora, enfim, que eles têm uvas finas, que fazem grandes vinhos, mas que tem lá o pai, o tio, lá, o avô, que só toma aquele vinho feito de Isabel ou de Bordeaux, aquele vinho de mesa colonial. Só toma aquele. E já foi tentado, né? Eu, particularmente, também já tentei com algumas pessoas. Toma na parceria, mas prefere o colonial. Então, vejo que são muitas pessoas que já têm uma idade aí, né? Que daqui a pouco estão muito reticentes em trocar paladar também. É um pouco mais complicado. Mas o público jovem é mais fácil de você mudar isso. Então, vamos supor assim, o cara ali, um jovem ali de 20, 25 anos que toma vinho colonial. Né? É mais fácil tu moldar ele pro mundo do vinho com um vinho fino. É simples? Não é tão simples. Então muitas vezes tu vai ter que pegar um vinho mais leve, ou então harmonizar com um alimento para ele ver que ficou legal, né? Fazer um estudo. Então por isso que eu digo que muitas vezes é importante o pessoal conhecer alguma região vinícola brasileira. Lá na Aurora nós temos uma atividade chamada mini curso de vinhos, onde tem todo um conhecimento, um estudo que a gente fala detalhadamente sobre os vinhos, degusta, né? E muitas pessoas saem de lá falando bem. Nossa, olha só, eu tomava só vinho
mais de mesa e tal, ou vinho suave, agora sai daqui com outro pensamento. Porque a gente educa as pessoas para isso. E esse é um papel do sommelier. Educar as pessoas. Não só do vinho em si. Porque falar do vinho é falar da história, da geografia, de região. Né? Então tu vai ter todo um estudo disso. É fácil? Não, não é fácil. É difícil tu educar o paladar de uma pessoa. Né? Então não é complicado. Por isso que eu digo que as pessoas mais jovens é um pouquinho mais fácil. A pessoa que tem uma idade um pouquinho mais avançada é um pouco mais difícil. Né? Ela é meio reticente quanto a isso. Sobre as confrarias, Marcelo, aqui mesmo na nossa região a gente tem tido um boom, né, das confrarias, a confraria das mulheres, do vinho, dos homens, misturado também. Você atende muitas confrarias também lá. Quais são as perguntas mais frequentes assim que eles fazem para ti, ou que tu percebe assim que há uma equalização das dúvidas, das perguntas, desta evolução do paladar, da evolução de harmonização e tal? O que tu percebe que o público ou o povo gaúcho, digamos assim, acostumado àquela cultura e agora evolui-se por uma cultura diferente? Quais são as perguntas ou as dúvidas, né, as coisas mais simples assim, que era, poxa, é tão óbvia ou Sim. não é tão óbvia assim, né? Sim, tudo depende da confraria, né? Se é uma confraria mais nova, recente, aí tu vai ter perguntas mais frescas, né? Perguntas que são mais clássicas. Tipo? Por exemplo, assim, o cara me pede se o vinho mais álcool é melhor, né? Que eu acabei de falar ali antes. E a gente vai ter que responder. Muitas pessoas confundem também a acidez com o amargor. O que seria o amargor? O que é acidez, na verdade, né? A acidez é o frescor do vinho. É o quanto ele te fez salivar. Café tem acidez. Água tem acidez. Cerveja tem acidez. Né? E o vinho, claro, tem acidez. Então, teve uma boa salivação, uma salivação legal, um frescor bacana, é um vinho com uma acidez mais elevada. Eu tomei um vinho e ele não me parece um vinho mais cansado, né? Tu não salivou muito, é um vinho com baixa acidez. Ou seja, quando eu dei, na boca mesmo. Fez nossa, fiquei babando. Isso aí, babando. Seria isso aí. Não, mas tu falou exatamente. Fiquei babando aqui, assim, me deu... Ele escorre aqui, né? Tu vai começar meio que babar aqui, salivar aqui. Essa é a acidez. E muitas pessoas confundem com o tanino. O que é o tanino? É quando fica aqui na frente, sabe? Aqui na bochecha, na gengiva, aqui assim, que seria o vinho forte. Que ele seca aí. Exatamente, que seca a boca, né? Esse secar a boca é o tanino. Então o pessoal confunde muito esse secar a boca com acidez. Mas não é, né? Então é uma outra pergunta que elas fazem bastante. Outra pergunta dessas confrarias que estão iniciando é quanto ao fundo da garrafa, né? Quanto mais fundo, melhor o vinho, né? Não, também não, é um mito. Na verdade, o fundo da garrafa ele foi criado inicialmente por causa da pressão de algumas garrafas, para acomodação melhor em adegas, né? Para gelar também melhor a garrafa, mas não tem nada a ver. Então não é sinônimo de qualidade. Então são algumas das perguntas, né? Outra coisa que eu olhei lá também, disse, quanto mais caro o vinho, melhor, né? O que tu diria? Também não. Eu tomei um vinho na semana retrasada de R$900. E era ruim? Não, era um vinho bom. Era um vinho bom. Mas eu tomei vinhos da Serra Gaúcha de 300, por exemplo, que era melhor. E aí tu me pergunta, por que R$900? Porque é de um produtor chileno que faz apenas 3 rótulos, 3 tipos de vinhos, de uma região muito boa, onde o produtor lá manda na região, digamos assim, no sentido de ter muito vinhedo e ser famoso, né? E vende muito para a Europa. Então, eu vou ter o quê? Um produtor famoso, limitadas as garrafas, né? E que vende para a Europa. Ou seja, se tu não me comprar, eles compram. Um exemplo, né? Uhum. Então, não é só o vinho que é bom, mas tem um marketing, toda uma história. Já o vinho de R$300 aqui, ele pode até ter garrafa limitada também. Mas ele ainda carece de marketing, talvez, de evoluir e tal, mas que eu gostei mais do que esse de 900. Então, nem sempre o vinho mais caro é o melhor.
E aí entra uma coisa bem legal que a gente faz em degustações às cegas. A gente bota vários vinhos às cegas e caros, baratos, né? Para ver como é que funciona quando a gente degusta. E existem várias surpresas aí no mundo do vinho de pessoas que colocaram vinhos de 40, 50 reais e que ganharam de vinhos aí de 600, 800 reais. Então, nem sempre o mais caro. E aí essa pessoa continuou adquirindo aquela de 40 reais e disse, pois é, eu fui enganada pelo meu paladar e eu prefiro a de 900 aí. Duvido. Duvido. Até porque eu não, claro que eu não vou citar nome, enfim, mas teve uma confraria. Eu não participei, foi do amigo meu lá de Santa Catarina. E aí depois ele postou, até chamei ele, né, no WhatsApp. Ele tinha pegado uma garrafa que era, olha, imagina uns 2, 3 mil reais, né? Que é do vinho francês. E tinha um reservado. Coche Toro, 35, 40 reais, né? E aí ele postou lá e disse que o reservado ganhou. E eu falei, cara, é sério dele? Sim, a gente fez aqui e tal, e ele ganhou. Agora, tu acha que ele vai lá no mercado e comprar um reservado depois? Claro que não, né? Sim. Claro que não. Viu, Marcelo? Outra coisa. Pode ser também, né? Pode. Deu uma estudada também. Existe, não sei se é um mito e tal, quando o cara disse assim, teve uma super safra, aquela safra. O que isso representa? Tipo assim, a super safra daquela, sei lá, safra 2014 foi a top off e saiu o melhor vinho daquela que ele acrescenta valores. O que isso quer dizer, digamos assim? Sim. Não sei se vocês se recordam de 2020. Foi quente, né? Sim. Tá. Que 2020 entrou a pandemia, Entrou né? a pandemia. E, por incrível que pareça, foi a melhor safra da história do Brasil. Então, para os produtores, para quem faz vinho, é lembrado não só pela pandemia, mas pela melhor safra. Mas tudo começou em 2017, né? Quando aí começou a ter o clima começou a virar, começou a ficar mais quente, né? Então, 17 já teve uma safra boa. O que é uma safra boa? Já vou explicar. Então, 17 teve uma safra boa. Chegou a 18, que foi considerada a melhor safra da história. Aí, 19 foi uma safra legal também, mas deu uma baixa. Aí veio 2020, que superou 2018 e foi considerada a melhor safra da história. O que é uma safra boa? É uma safra onde eu tenho, no caso aqui, que nós temos todas as estações corretas, né? Então, eu tenho que ter todas as estações corretíssimas, dentro do seu nível normal, né? Então eu vou ter lá o inverno, que é o período da dormência, vou ter a primavera com os brotos ali, com a floração, os brotos e os cachinhos se formando, e vou ter o verão, com dias muito quentes, com sol, né? E com noites frias, ou amenas, com chuvas, né? Uma chuva que não atrapalhe o produto. Chuvas esparsas, né? Uma vez por semana, né? Cada 10 dias, enfim. É uma safra boa, quando está tudo dentro de um contexto da estação, né? Mas o principal é que tenhamos noites, dias quentes, com muitas horas de sol, e noites frias ou amenas. Por quê? Porque a uva ela vai ter um potencial de açúcar muito bom, porque o sol vai fazer com que ela tenha muito fotossíntese e automaticamente vai produzir açúcar. À noite vai ter uma brisa, né? Ou então ali um frio, que vai amenizar a uva e vai trazer acidez para ela. Aí eu vou ter um grau babo, um açúcar muito alto e uma acidez muito alta. Isso é uma safra boa. O que é uma safra ruim? É o que nós estamos enfrentando agora, esse ano. É uma das piores safras da história. E que 2016 também foi uma safra ruim. Esse ano nem preciso falar, né? O que aconteceu, né? Chuvas torrenciais. Quando tu pensava em ter um dia ali mais quente, vinha uma tempestade. Granizo. Enfim, foi tudo irregular. Nós estamos enfrentando... É a Laninha, né? Que nós estamos enfrentando? Agora vai ser a Laninha. Não, mas... É o El Ninho. É o Ninho, é. Então nós estávamos com o El Ninho. E o El Ninho, ele derruba tudo. Então, chuvas em momentos errados, tempestades, poucas horas de sol. Em janeiro eu estava usando casaco. Sim. Em janeiro, acordava de manhã, né? E ficava nublado o tempo, dava pancada de tarde. Então isso para uva é ruim. Eu preciso que tenha horas de sol, né? Então não adianta, não choveu. Não adianta, porque eu preciso que tenha sol. Então ficar nublado é a mesma coisa.
Então essa vai ser uma safra ruim porque as chuvas estão irregulares, pouco sol, muita tempestade. Então teve uma queda vertiginosa na produção aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser um ano que vai ser bom para espumante, porque as uvas foram colhidas antes, então eu vou ter talvez uma acidez muito boa nas uvas, né? Ou para vinhos brancos. Muito embora alguns produtores me revelaram que para vinhos tintos está sendo algo bacana na reta final ali, né? Resta a gente esperar para ver. Mas então ser mais seco para uva é melhor. Mais seco para uva é melhor. Vamos pegar o exemplo de... A gente sempre diz que o Brasil luta para fazer vinho tinto, né? Não é fácil. No Brasil é muito difícil, principalmente a Serra Gaúcha, na verdade. Mas para fazer espumante é muito fácil. Para fazer um vinho branco é muito fácil. Tanto que nós temos uma DO em Pinto Bandeira, né? Só para vocês terem uma noção, Pinto Bandeira é a primeira e única denominação de origem de espumantes do hemisfério sul do planeta, devido à qualidade que nós temos ali. Então, para espumante e vinho branco, ok. Para tinta é mais difícil. Agora vamos pegar os países que é fácil. Só tu ver que o clima já muda. Mendonça é fácil fazer vinho tinto. Por quê? Lá eu tenho muito sol, muitas horas de sol, pouca chuva. Sim. E de noite é fresquinho. Chile, Bordeaux na França, Califórnia, né? São países que tu consegue fazer bons vinhos tintos. Mas então se hoje quisesse fazer um vinho tinto de qualidade no Brasil, é pegado na parte de cima do Nordeste, então. Isso, lá nós temos a Vale de São Francisco, que faz bons vinhos. A gente também tem a região de Minas Gerais, ali em Andradas, também uma região de Andradas que faz bons vinhos. Ou então a Campanha Gaúcha. Na Campanha Gaúcha é muito quente também, né? Que é totalmente oposto. É muito quente a Campanha Gaúcha e de noite, com aquelas planícies lá, é fresquinho, né? Vem uma brisa que é eu acreditava que o frio era exatamente que se dava, fazia vinho. que fazia o vinho. Não necessariamente. Tu tem que ter muitas horas de sol, né? E tu tem que ter uma amplitude térmica muito boa. O que é amplitude térmica? Dias quentes, noites frias. Isso é amplitude térmica. Então, tendo isso aí, tu consegue se virar. E aqui na região do Uruguai, também a gente vai, aos poucos, tendo aí condições de fazer vinhos bem interessantes, tá? Porque o clima vem mudando. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu acordei e estava fresquinho. Estava uma temperatura bem baixa, né? Daqui a pouco de tarde vai estar muito quente. Então, a gente está tendo dias quentes aqui, noites mais frescas, manhãs mais amenas, que faz com que produtores aqui da região do Alto Uruguai venham produzindo vinhos legais também. E sobre a economia, como é que tu enxerga o nanoturismo, né? Que uma evolução grandiosa da Serra já via isso, né? Os café colonial, né? Que tu chega lá naqueles restaurantes, serve aquela, sai de lá de tudo, sai redondo, gordo. Necessariamente, de tanto comer, né? E isso acabou sendo implantado muito no interior do Rio Grande do Sul, principalmente falando do Sul, né? E tem essa peculiaridade que muitas vezes aquela propriedade é que produz aquele vinho, aquele suco. Como é que tu enxerga economicamente o nanoturismo aliado à cultura do vinho? Muitas pessoas que vão para a Serra vão por um motivo básico, né? Que é vinho. Então, claro, tirando o Gramado, que é um outro viés, assim, que é mais turístico mesmo, né? Mas quem vai ali para Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, é vinho, né? Então, ali tu tem, claro, as vinícolas conhecidas, clássicas, mas vem crescendo, e isso foi depois da pandemia, o turismo externo, né? E o turismo, esse nanoturismo que tu falou, né? Que seria um turismo mais voltado para a família, para o campo. Então cresceu muito ali na região um turismo mais assim, lá na casa da tia lá, que tem lá um parreiral de uva, que faz um café colonial, que tem lá alguma coisa para te comprar, que faz uma geleia. Então cresceu bastante. Então se faz muito vinho na casa deles, né? E eles acabam vendendo também. Mas o turismo ele cresceu nesse viés assim ao ar livre, né, depois da pandemia, e hoje muitas casas, famílias, até mesmo vinícolas implementaram, né, espaços externos. Então hoje lá em Bento nós temos no próprio Vale dos Vinhedos, nos arredores, essas atividades ao ar livre, com piquenique, com degustações, colheita da uva, café colonial,
cafés, enfim, né? Então isso cresceu muito, cresceu bastante, e a tendência é cada vez mais crescer. E tu acredita que aqui na região a gente possa desenvolver ainda mais? O que o Marcelo poderia contribuir com esse conhecimento e tal, para que daqui a pouco, dentro da tua especialidade, a gente pudesse desenvolver algum projeto do turismo aqui? Porque você bem sabe que aqui ainda se busca muita coisa a respeito do turismo, né? Porque a gente tem as belezas naturais, né? Que muitas vezes os próprios rios, cachoeiras, saltos, vinhedos, enfim, né? O que tu acredita que poderia contribuir ou trazer ou aperfeiçoar ou ajudar, digamos assim, dentro da tua área do sommelier e dentro da área do vinho aí? Hoje a região ela é muito rica, né, aqui, Frederico. Temos o turismo religioso, né, que é rico também, né? Temos, que a gente falou, as belezas naturais, cachoeiras, e temos também o turismo voltado para o vinho, né? Nós temos aqui no interior produtores muito, muito interessantes, Ametista ali, né? Tem uma região riquíssima também, então tem coisas que dá para trabalhar, para fazer, né? Mas acho que tem que trabalhar com o estudo, né? Primeiro, do que a gente pode estar agregando, do que a gente pode estar trabalhando, né? Porque, muito embora tenha crescido, são pouquíssimas as localidades com vinhedos, né? Aqui na região, né? Então tem mais ali a Ametista do Sul, tem aqui na região de Criciúmal também, tem ali vinícolas, né? 13 Maio, se não me engano, também tem vinícola também. Tem um município ali da vinícola Antônio Dias, que agora não me recordo o município que é, que também tem ali, né, vinhedo. Mas eu acho que daria para fazer um estudo inicialmente, ver o que a gente pode estar trabalhando, né? Como é que a gente pode estar fazendo esse tipo de turismo. Tem vinícola X, W, Y. Tem várias vinícolas na região, só que hoje eu vejo que elas estão assim muito distantes uma da outra, né? Então vai levar em torno de 1 hora para chegar em cada uma dessas vinícolas aí. Então seria que ser um turismo um pouquinho mais extenso, de 1 dia, 2 dias. Vamos passar um dia numa vinícola X aqui, ou em 2 vinícolas da região, vamos dormir num local e vamos para outra vinícola depois, né? Mas nós temos vinícolas muito interessantes aqui na região. Solimã, Ametista, Antônio Dias, Weber, né? Vinícolas muito legais, que daria para estar criando uma rota, né? Uma rota turística voltada para o mundo do vinho. Ô Marcelo, assim como a cerveja também, né, que tem a APA, IPA e etc, né? E aí a gente percebe essas confrarias de homens, mulheres e tal, né? E a Aurora está indo para um caminho ali, estima-se um crescimento de 10% agora para 2024 com 0 álcool. Qual é essa tendência do 0 álcool? Porque, diferentemente das cervejas artesanais, que cada vez mais as IPAs, APA, vem mais forte, com teor alcoólico mais forte, a Aurora, enfim, eu acho que deve ser uma tendência mundial isso, porque a Aurora também não ia vir na cabeça dela simplesmente dizer, não, vamos lançar algum produto álcool zero aí. Então ela aposta, né, de 4% subir para 10% em 2024. Agora, né, esse ano já do álcool zero. Qual é a tendência e por que álcool zero aí? E o gosto fica igual? O mundo é feito de tendências e é claro que o vinho também tem tendências, né? Algumas tendências para 2024, né, são, por exemplo, o consumo mais elevado de brancos e rosés. Então tem essa tendência aí no mercado, né? Vinhos em lata. Vinhos em lata também. Latinha? Latinha. Essa é uma boa pedida, né? Vinhos só em uma lata. latinha em casa. Uma latinha em casa, tô na praia, vou acampar, enfim, né? Ele vai ser tipo um refrescante. Exatamente. Mesmo, os frisantes esses? Frisante. Tem vinho tinto também, mas a grande maioria de frisante, de espumante, vinho branco também, né? Vinhos de rosca, né? Vinhos mais leves, né? Então não basta ser vinho branco e tinto, vai ter consumos de vinhos mais leves e a diminuição ou ausência do álcool. Essa é a grande tendência que vai ser, a gente vai estar observando nos próximos anos, né? E pesquisas apontam a cada vez mais o consumo de bebidas com 0 ou menos álcool.
Inclusive, tem países da Europa que vão rotular garrafas sem álcool como vinho, implementando na legislação. Então, ou seja, o produtor lá ele vai poder fazer um vinho sem álcool e vai poder colocar lá vinho, né? Então, hoje existem duas formas de tu fazer, né? Desalcoolizando ou colocando um suco ali, enfim, né? A Aurora, ela criou essa linha zero álcool, que ele é um produto que ele não é espumante, ele não é vinho, ele é um produto feito à base de suco de uva, vai um pouco de açúcar também e gás carbônico de forma artificial, né? Indo então ao encontro dessas tendências mundiais. Não só a Aurora tem, mas vinícolas como a Garibaldi, tem mais uma outra vinícola na Serra que tem, a Freixenet também tem produto zero álcool, né? Então são tendências de mercado. Cada vez mais a gente vai observar isso aí. Fica igual? No meu paladar não. No meu paladar não, tá? Já provei vinho zero álcool, já provei espumante, né? Que não seria espumante zero álcool. No meu paladar não. Eu acho que o álcool ele vai dar um peso a mais na bebida, né? Ele vai trazer aromas diferentes para a bebida, coisa que a ausência dele não vai ter. Então, no meu paladar não fica igual. Eu acho que fica assim, a grosso modo, um pouco mais aguado, sabe? Sim. Você acredita que é mais questão de saúde pública, alguma coisa nesse sentido? Porque hoje a gente também vê as grandes companhias, Heineken mesmo, né? Trazendo mais uma vez para a cerveja Heineken Zero, né? Então o zero álcool tu acha que é uma questão de saúde pública mesmo? É uma questão de esse mundo maluco que a gente está vivendo, muita gente com TDAH, outros com depressão, outros com não sei o que, não, corta tudo isso e tal. Tu acredita que é mais ou menos por aí a pegada? Ou de repente a vontade de continuar tomando e de repente até por problemas com alcoolismo, alguma coisa nesse sentido daqui a pouco. Eu acho que é uma mistura de tudo isso, tá? Porque, vamos pensar assim, todas essas pesquisas e tudo isso veio depois da pandemia. Hoje a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que tivemos... A gente viveu antes da pandemia e pós-pandemia, né? Então, teve muito disso, né? Pessoas que adquiriram depressão, enfim, outras situações, e pessoas que tiveram problema com álcool e decidiram mudar ou baixar o nível do álcool. E as pesquisas apontam que muito disso, da ausência do álcool, do consumo de menos álcool, começa pelo jovem. Os jovens não estão mais interessados em beber muito álcool, então eles estão diminuindo o seu consumo de álcool, né? Então começa por aí. E é claro, a indústria farmacêutica, muitas pesquisas foram feitas e cada vez mais a saúde pública vem, né, falando para diminuir álcool, enfim, não só álcool, mas outras bebidas e outras situações. Então o pessoal vem batendo muito forte nessa tecla aí. Então automaticamente as pessoas estão diminuindo esse consumo, né? Então, até li uma matéria essa semana que dizia que o vinho não faz mais bem pro coração e tal, que nunca fez, na verdade, enfim, né? Contrariando o que a gente ouvia, né? Que uma tacinha de vinho por noite, copo por de vinho dia, de né? dia faz bem pro coração. Não, e faz até, porque os nonos estão aí, né? Exato. Maluco e Exato. Então, assim, a gente tem que pensar muito... mas peraí, qual que é a pesquisa certa? Porque eu vi essa pesquisa agora há pouco tempo que dizia que o vinho não faz bem. Mas eu já vi umas 1000 dizendo que o vinho faz bem. E a ciência, então vamos esperar. É um pouco isso, né? Cada pouco alguém vai trazer estudos novos. E muitas vezes tem pessoas interessadas por trás. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Mas o que não pode negar é que é um consumo cada vez menor do álcool. Queria algumas recomendações, a gente já está indo meio pro final e tal, né? Então queria saber do sommelier. Marcelo, eu sou iniciante no mundo do vinho. Como é que eu devo me aprofundar? O que eu preciso saber inicialmente? Eu, como a gente já falou aqui, né, não sou muito um apreciador e meu paladar é diferente. O que eu preciso saber para começar a tomar vinho de verdade? Vamos falar de vinho primeiro, tá? Não bebo, enfim, ou bebo suave. O que eu tenho que analisar? Tá? Mas o que tu deve tomar primeiro? Tá? Inicia por um vinho branco meio seco. Vamos supor que você bebe só suave ou não bebe, tá? Um branco meio seco. A Aurora tem, por exemplo, brancos meio secos da linha Marcos James. Aí vai subindo. Depois pode pegar, por exemplo, um branco seco, né? Vai subindo o paladar.
Aí depois tu vai indo, um tinto meio seco ou um tinto seco e vai cada vez mais subindo, tá? O que eu sugiro sempre? Então tu começar por um vinho meio seco e com alimento. Sempre com alimento. Porque se tu pegar o vinho lá, tu nunca tomei vinho ou só tomo suave e botar lá e tomar, enfim, tu não vai apreciar, né? Então sugiro com alimento. Depois, nunca beba o vinho diretamente, assim, ó. Tu como cerveja, sabe? Uhum. Sempre faça um trabalho na boca, faça um bochecho, né? Faça com que o vinho percorra todas as extremidades da tua boca e tu vai engolir. Vai ficar ruim? Vai. Porque é o primeiro contato que tu vai ter com o vinho. Então a tua boca ela não vai estar acostumada. Faça isso e aí muitas pessoas caem no erro de fazer isso. Que ruim esse vinho, vou deixar de lado. Mas é que esse primeiro gole, esse primeiro momento, ele é muito importante para o próximo gole. Aí no próximo gole é que você vai sentir realmente o vinho. Então, inicialmente faz esse bochecho, engole, vai ficar ruim. Bebe um segundo, vai ficar muito melhor, né? O segundo, terceiro, e aí tu vai embora. E aí, pega um prato, uma massa, um risoto, uma carne vermelha, um peixe, um frango, e aí vai indo. Então, inicia por um vinho branco meio seco, depois um vinho branco seco, um tinto mais leve, e assim vai, né? Mas deixa eu te perguntar, não. Que eu acho que tem momentos, né? Entendi, eu acho que eu vou fazer isso, mas quando é que a gente toma vinho lá em casa, né? As crianças já foram dormir, a esposa diz, vamos assistir um filme. Aí vai lá, abre uma garrafa de vinho, eu acho que milhões de pessoas fazem como eu. Sim. E aí, como a gente vai tomar um vinho, naquele momento eu não tenho como harmonizar com uma massa, alguma coisa, porque eu tô lá, né? Viu? Eu tô imaginando aqui, né? Porque deve chegar, pegar daí a garrafa, abre a garrafa de vinho, pega 2 taças desse tamanho, enche metade em cada taça. Bota não fale por ti, não fale por ti. Uma taça pra cada um tá feito. O bom se for a metade, né? Pior se não é até aqui, né? Uma taça, uma garrafa dá só não 2 taças. Por ti, né? Tu viu como ele diz? Para não ficar enchendo o tempo todo, botando o decantador aquele, né? Sim, e tal. sim. Pega, vai lá, Chega abre cheio. uma coisa, enche uma taça para cada um, senta ali e vamos assistir o filme, né? O que tu aconselharia, digamos assim, neste momento, tá? Eu acredito que muitas pessoas fazem como eu estou dizendo agora, né? Vamos assistir um filme, meu bem, vamos lá, senta ali no sofazinho, liga a TV, vamos tomar um vinho, né? O que a gente faz sentido e se é uma boa fórmula de iniciar tomando vinho desta forma, né? Eu não sugiro iniciar assim, tá? Eu sugiro iniciar como eu falei. Mas claro, a gente tá conversando aqui e aí tu, Márcio, me deu um tato pra vir hoje de noite. Vou passar lá no mercado lá hoje e vou pegar um vinho, né? Passar lá no barril, pegar Passar no barril, que tem uma adega muito legal lá, passar lá, pegar o vinho. E aí, cheguei em casa. Mas eu não tenho nada para comer, harmonizar aqui, eu só quero tomar o vinho, né? Faz o bochecho. Faz o bochecho igual, sempre faz o bochecho. Tudo que é lugar. Mas eu tô no restaurante lá. Pois é, não é estranho? Meu Deus, eu tô no... O cara achou muito ruim aquilo, botou na boca e cuspiu fora. Tô no restaurante, fiz um bochecho, né? Mas no restaurante fazer bochecho é chique. Sério? É chique. Tá? Então façam um bochecho. E não é só chique, é importante também, tá? Claro, tu não vai ficar todo o tempo fazendo bochecho com o vinho, tá? Toda hora, todo momento. Gole. No primeiro, se tu perceber que daqui a pouco tua boca precisa fazer mais, faz de novo, tá? E um bochecho comportado, né? Nada de fazer um gargarejo também. Faz um bochechinho ali e tal. E aí começa a beber, tranquilamente, tá? De preferência, caso você queira também fazer, petiscos. Um queijinho, um salaminho, um pãozinho com azeite, tá? Alguma coisinha para que a tua boca ela possa se acostumar com o vinho. Isso também é muito importante, isso também vale muito a pena, tá? Algumas coisas que quebram o vinho, que não dá certo. Azeitona, pepino, e tem muito em tábua isso, né? Muito. Azeitona, pepino, dependendo do vinho, tomate, ovo,
De codorna, ovo de codorna. Aqui, né? E até mesmo aquele ovo que você faz lá em casa, enfim, né? Alcaparra, alcachofra. Então são coisas que, sem falar, claro, das folhas verdes, né? São coisas que... A maioria que tiver conserva junto... É complicado. É meio... Até dá para tentar, mas é um pouco mais complicado, tem que fazer testes. Então são coisas que, para harmonização, é complicado, tá? Então, Márcio, peguei lá o vinho e tinha lá uma azeitona. Vai ser a pior experiência. Tu vai me ligar e falar assim, Marcelo, mas peraí, eu fiz aqui o negócio e tal. Mas possivelmente vai pegar o quê? Vai abrir a gaveta e vai pegar um amendoim, alguma coisa que deve ter em casa. Então, às vezes vai achar... Não, mas é mais conselho, né? do sommelier mesmo. Mas se for um amendoim, daqui a pouco mais salgado, não tem problema. Tranquilo, tá? Um amendoim salgado. O que mais que geralmente a gente tem em casa aí? Sei lá, mas geralmente é queijo, um salame, né? Um copa e tal. Faz um picadinho ali, né? Come antes o queijo ou o salame, come antes, depois toma o vinho, né? Então, assim, não tem momento. A criança foi dormir e quer tomar um vinho, faz isso. Se tiver um petisco, melhor. Tá? Mas de preferência faz ali num jantar ou num almoço para tu já começar. E aí depois vai evoluindo, né? E vai evoluindo depois, exatamente. Sempre que é bem interessante esse negócio de harmonizar. Inclusive, Marcelo, nós falamos no Mercado Barril, né? Logo vem um workshop teu, né? 2 dias aí, né? Que a gente vai ter no Bela Mangiare, né? Isso, a gente vai estar aí. É um evento que acontece anualmente no Supermercado Barril aqui, né? Onde o supermercado trabalha com massas, harmonização, né? E aí você vai ter 2 dias de workshop aqui, né? Isso, a gente vai estar trabalhando, falando com o pessoal aí, né? Sugerindo, né? Falando, instigando principalmente, né? Falando sobre vinhos, como beber o vinho, né? Essas perguntas que a gente falou, como é que armazena, qual a temperatura, né? Tudo isso a gente vai estar falando. E também sugerindo a harmonização. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso trabalhar aqui? O que eu posso fazer aqui? Até porque a gente também tem que trabalhar com realidades, né, Márcio? Não adianta eu chegar para ti e falar, olha, esse champanhe aqui vai bem com caviar. Poucas são as pessoas que têm acesso a caviar. Eu não tenho, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com a realidade também das pessoas. Eu já harmonizei vinho com arroz e feijão. Uma vez eu tava lá em casa, enfim, daí de noite a gente fez um arroz e feijão lá e tal, e tinha um vinho na geladeira que ficou. E eu peguei aquele vinho, cara, que eu comi com uma pizza no outro dia, não ficou muito bom, e com arroz e feijão ficou bom. Então, muitas vezes, a gente se surpreende na questão da harmonização também. Falou em pizza agora, mas a pizza também tem a ver com os sabores que a gente vai ter na pizza com o tipo de vinho? Exatamente. Então, a pizza não é carbonara, por exemplo, com vinho tinto, depende. Depende porque tem ovo. Então, tudo isso aí, né? Mas tem algumas coisas clássicas, por exemplo, assim, a calabresa com cebola, com um Pinot Noir ou um Cabernet Sauvignon fica bom, né? Aí segue a mesma regra, frango, vinhos brancos, né? Enfim, uma pizza de costela desfiada ali, com picanha, vai bem ou com filé, com vinho tinto um pouco mais intenso, né? Marcelo, estamos chegando ao final aí. Esse ano vai ter o concurso novamente. Vamos buscar o primeiro lugar lá? Como é que é? Vamos estudar, né? Vamos estudar. Sim, como é que é esse concurso? Vai ter o concurso de novo esse ano. Então, assim, tudo começou no ano retrasado, que eu participei e fiquei empatado. Então, eu fiquei empatado no mesmo número de pontos. E o critério de desempate foi tempo de trabalho, de experiência na área. Eu tinha, na época, 8 anos, né? E o rapaz lá que entrou, ele tinha 15, 18 anos. Mas a gente fez a mesma pontuação. Aí, ano passado, fiz novamente. É uma prova escrita com 50 questões de múltipla escolha, que tem de tudo. E um detalhe que, muito embora seja sommelier, é sommelier. Eu não falei a palavra vinho, né? Tinha perguntas sobre café, sobre restaurante, sobre whisky, sobre charuto, né? E claro, a grande maioria era sobre vinho. Então, de 50 questões, os 3 melhores passavam para a grande final e eu passei para a grande final. E a grande final foi no Hotel Spa do Vinho, que é um belíssimo hotel lá em Bento Gonçalves. E aí foi prova prática, né? Foi uma prova prática que a gente tinha que adivinhar
o vinho às cegas, né? Provar o vinho, cuspir, dizer o que era o vinho. Produtos em taças pretas, que na taça preta tu não consegue saber nada, né? É só na boca mesmo, ou no cheiro, né? Aí tinha azeite, tinha whisky, tinha brandy, enfim, várias, suco de uva. Aí depois a prova de serviço, de abrir espumante, serviço espumante e de vinho. E uma carta também com harmonização. E aí nessa atividade, então, os 3 melhores foram para a grande final. E aí eu acabei ficando em terceiro, né? Em segundo, desculpa. Fiquei ficando em segundo, para mim foi uma grande satisfação, porque estar entre os 3 na época, para mim já foi uma vitória. Ter ficado em segundo, então, melhor ainda. Eu estava concorrendo com 2 campeões, com o Gustavo, que foi campeão no ano passado e retrasado, né? E com a Daisy da Costa, que já tinha sido campeã 2 vezes. E eu tava lá, né? Então tu era o azarão. O azarão, o intruso, por isso que na minha cabeça, já tô aqui, ok. E tamanha foi a surpresa quando eu fiquei em segundo. E aí, claro, a gente fica instigado, a gente fica curioso e vamos ver se a gente concorre esse ano novamente. Se as pessoas quiserem te convidar para um workshop, uma confraria, uma palestra, um curso, como é que faz para te encontrar? Como é que funciona isso? É possível? A Aurora te libera? Como é que funciona isso aí? Não, nada do que uma conversa com o chefe não resolva, né? Mas sim, a gente trabalha, inclusive eu vim a Frederico a passeio, né? E acabei fechando alguns negócios. Ontem eu tive estava guiando uma confraria também, né? E fechamos em parceria para outros momentos. Inclusive agora, metade do ano a gente vai retornar. Mas sim, a gente faz esse trabalho de degustação, em confrarias, consultorias, montagem de adegas, né? Todo o cuidado da adega, enfim. Então hoje o pessoal pode me contatar através do Instagram, que eu possuo, o meu WhatsApp também, telefone, né? Então pode estar trabalhando com esse contato. Qualquer atividade que envolva vinho pode me chamar, não tem problema nenhum, né? Inclusive beber, né? Então pode me chamar, que a gente tá aí para trabalhar. Um outro detalhe muito importante que eu quero frisar, espero que aconteça em breve, é um projeto que eu estou desenvolvendo, na verdade ele já está pronto, né? Que é um livro que eu escrevi, que é um livro de contos de ficção voltado para o mundo do vinho, né? Então vai ter ali uma história fictícia, mas que eu costumo dizer que o personagem principal da história é o vinho. Então a gente espera, tive um contato ontem, enfim, então acho que em breve também a gente vai ter mais um trabalho sendo lançado. E vem cursos online aí também? Também estamos trabalhando aí numa ideia de cursos, né? Eu acho que é muito interessante, cada vez mais se pede, até porque cada vez mais vem aumentando o consumo, né? De vinhos, espumantes e afins. Harmonizações principalmente, que eu acho que é algo que o pessoal pede muito. Então carece, né? De informações, de cursos, de ideias, né? De contatos. E acho que em breve a gente já vai ter também uma plataforma para trabalhar. Na teoria e depois fazer na prática. Exatamente, né? Aprender na teoria, assistir, ler, enfim, e depois pegar lá, abrir a garrafa, provar, né? Olha só como ele falou aqui e tal. Então acho que isso é gratificante também. E você é um sommelier internacional, então? Pode certificar pessoas a ser sommelier também. Sim, hoje não, na verdade quando eu me formei pela ABS, a Associação Brasileira de Sommeliers, que tem a chancela, né, da ASI, que é a Associação Internacional de Sommeliers, né, que é uma associação italiana. Então também sou sommelier internacional, né. Alguma pergunta que eu não fiz para ti? Olha, a gente poderia ficar batendo papo aqui a manhã inteira, pedir uma marmita aí e ficar o dia inteiro, com vinho, claro, né? Porque passou das 10, dá pra tomar vinho já. Então... Tu trouxe umas garrafas pra deixar pra nós aí, não? Pois é, faltou, né? Pois eu ia dizer mas, pra te não, mostrar. mas fica pra próxima, então, de tema de casa, eu não sou tomador né? de vinho, mas, né, o especialista aqui do lado não, mas ele não é até hoje. A partir de agora vai talvez começar a tomar, né? Um pouco vão ter que ir pra Bento, né? Exatamente. Não, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas, né? Batendo um papo e tal. São muitas coisas. O mundo vinho é vasto, né? A gente nem falou muito em regiões, nem falamos muito de uva. Então não tem muita falamos coisa. nem dos livros. Nem né? dos livros, né? Então tem muita coisa que dá pra falar, né? Mas acho que deu pra bater um papo, deu pra conversar, deu pra tirar algumas dúvidas, surgir algumas ideias, né? E claro, nada impede que a gente volte a falar em outros momentos, né? Daqui a pouco o pessoal começa a pedir algumas coisas aí, a gente vem, conversa
e bota em prática aquilo que a gente pensou também, né? Então, acho que da minha parte é isso. Eu quero agradecer, digo aí pelo convite, Márcio também, o Rafa aí que está nos bastidores, agradecer o pessoal pela acolhida, né? A gente já se conhece há bastante tempo, então é gratificante estar aqui e tenho certeza que a gente pode trabalhar aí com projetos futuros aí e desenvolver coisas muito legais voltadas para o mundo do vinho. Vou mandar um abraço para a esposa, né, também, para o filhão, não, claro, né? Com certeza, vieram me acompanhar. Senão eles vão, né, Sim, não sim, lembrou sim. de nós, né, e tal, né? Então vieram me acompanhar aí, vieram para passear, acabaram me acompanhando, enfim, a Pri, minha esposa, né, e o Theo, meu filho, 4 anos, então um abraço para eles, né, estão sempre comigo, né, são meus grandes tesouros aí, um abraço para eles. Obrigado, Marcelo. Agradeço, né? É uma aula, na verdade, conforme tu vai falando, vai criando mais dúvidas, né? Até porque, como o Márcio comentou, a gente é mais bebedor do que apreciador, então aprendendo um pouco sobre deixar o vinho dentro da geladeira, se dá ou não, né? Porque não tem uma adega específica para isso, mas é sempre bom aprender e que bom que tu teve essa disponibilidade de vir trocar essa ideia com nós e ensinar um pouquinho para a gente. E espero, já com esse ensinamento, assim, já aprender muita coisa e colocar em prática. Obrigado pela participação. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau.